Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema fascinante: o sistema operativo que corre, muitas vezes sem nos apercebermos, e que molda a nossa realidade. Falo, claro, das nossas crenças. Pensem nelas como o software que determina a forma como interagimos e vemos o mundo. Paremos um segundo para pensar nisto. E se grande parte das nossas ações, das nossas reações, dos resultados que obtemos, não forem realmente escolhas 100% conscientes? E se, em vez disso, forem o produto de uma programação invisível, que está a correr em segundo plano, a influenciar tudo o que fazemos? E olhem, este número é impressionante. A ciência sugere que até 95% da nossa programação mental é subconsciente. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, na maior parte do tempo, estamos a funcionar em piloto automático, com base em crenças que foram instaladas há muito, muito tempo. Então, afinal, o que é uma crença? É basicamente um estado da mente em que se aceita uma ideia como sendo verdade. Mas atenção, isto é fundamental. Uma crença não é a realidade em si mesma, é a lente através da qual vemos a realidade e lhe damos um significado. É esta ideia que vai ser a base para tudo o que vamos ver a seguir. Ok, vamos começar com dois tipos de programas, dois sistemas de crenças fundamentais sobre as nossas próprias capacidades. É um conceito que foi muito popularizado pela psicóloga Carol Dweck, as mentalidades ou mindsets. Vamos lá analisar isto a fundo. Este slide mostra o contraste de uma forma muito clara. De um lado, a mentalidade fixa. É a crença de que as nossas habilidades, a nossa inteligência, os nossos talentos são coisas inatas que não mudam. Se uma pessoa acredita nisto, o fracasso passa a ser visto como uma sentença, a prova de que atingiu o seu limite. E o que acontece? Passa a evitar desafios para não correr o risco de falhar. Do outro lado, temos a mentalidade de crescimento. Esta é a crença de que as habilidades podem sim ser desenvolvidas, com esforço, com boas estratégias, e aqui o fracasso já não é o fim da linha, é feedback, é uma oportunidade de ouro para aprender e melhorar. E esta citação da própria Carol Dweck resume o problema na perfeição. Uma mentalidade fixa cria uma ansiedade, uma pressão psicológica constante. Se acredita que a inteligência não muda, cada tarefa, cada desafio, torna-se um teste. Uma necessidade de provar que se tem o que é preciso, em vez de ser uma oportunidade para simplesmente aprender e crescer. Certo, já percebemos estas mentalidades que estão mais à superfície. Mas a pergunta é: de onde é que elas vêm? Vamos mergulhar mais fundo. Por baixo da mentalidade há toda uma estrutura de crenças. É como um iceberg e vamos usar um modelo da terapia cognitivo-comportamental para explorar o que está debaixo d'água. No nível mais visível, a ponta do iceberg, temos os pensamentos automáticos. São aqueles pensamentos rápidos, quase como um flash que nos aparecem na cabeça em reação a qualquer coisa. Por exemplo, receber um e-mail do chefe a dizer precisamos de falar. Aquele pensamento imediato, pronto, fiz a asneira, isso é um pensamento automático. Logo abaixo da superfície, encontramos as crenças intermediárias. Pensem nisto como as regras do jogo que criamos para nós. São as declarações do tipo, se eu, então. Por exemplo, se eu cometer um erro, então as pessoas vão achar que sou incompetente. Reparem como esta regra alimenta diretamente a mentalidade fixa que vimos há pouco. O erro torna-se prova de incompetência. Estas regras são a ponte entre as nossas crenças mais profundas e os pensamentos do dia a dia. E lá no fundo, na base maciça e submersa do iceberg, estão as crenças centrais. Estas são as ideias mais fundamentais, mais globais, que temos sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo. São frases curtas e poderosas como eu sou incompetente ou o mundo é um lugar perigoso. Muitas vezes formam-se na infância de forma inconsciente e parecem-nos verdades absolutas, inquestionáveis. Vamos então focar-nos nestas crenças centrais, neste código-fonte. É o programa mais poderoso que, muitas vezes de forma negativa e silenciosa, pode estar a dirigir uma vida inteira, criando padrões que se repetem vezes sem conta. Os psicólogos costumam agrupar as crenças centrais negativas nestas três grandes categorias. O desamparo, que é a crença de que não se consegue lidar com as coisas, que se é impotente. O desamor, a crença de que não se é digno de ser amado. E o desvalor, a crença de que não se tem valor enquanto pessoa.
E o interessante é ver como é que uma única crença central, como a de desamparo, funciona quase como um gerador de pensamentos negativos. Se, bem lá no fundo, uma pessoa acredita que é indefesa, a sua mente vai estar constantemente a produzir provas para essa verdade, como sou um fracasso ou sou fraco. E aqui vemos o mesmo padrão, mas com a crença de desamor. Se o código fundamental diz não sou digno de amor, cada interação social é filtrada por essa lente. Isto alimenta uma mentalidade fixa nos relacionamentos, onde qualquer rejeição não é só um evento, é a confirmação de uma falha permanente. E a conexão com os outros parece algo impossível de alcançar. Portanto, o ponto crucial aqui é que estes pensamentos autocríticos que vêm de uma crença central de desvalor não parecem opiniões. Para quem os tem, parecem factos. Factos sobre a sua própria natureza. E é por isso que podem ser tão destrutivos. Mas agora vem a boa notícia. E esta é, talvez, a parte mais importante de todas. Como as crenças são aprendidas, elas não são sentenças permanentes. Podem ser reexaminadas e podem ser alteradas. Vamos ver como. Este slide mostra o poder incrível da mudança. Ao escolhermos adotar uma mentalidade de crescimento, podemos transformar completamente o significado de um evento como o fracasso. Reparem, a situação é a mesma, mas a interpretação, o resultado emocional e o comportamento que se segue são totalmente diferentes. Em vez de ser uma prova de incapacidade, passa a ser combustível para o progresso. Então, como é que se começa a fazer esta mudança na prática? Bem, o caminho passa por alguns passos-chave. O primeiro é simplesmente começar a prestar atenção àquela voz interior e reconhecer quando ela está a falar a linguagem da mentalidade fixa. Depois, é preciso desafiar essa voz, reinterpretar um desafio como uma oportunidade, ver o esforço não como um sinal de fraqueza, mas como o que é preciso para se ficar bom em alguma coisa. E em vez de sentir inveja do sucesso dos outros, usá-lo como inspiração, como prova do que é possível. E terminamos com esta reflexão. O nosso sistema de crenças é, literalmente, a arquitetura da nossa vida. Ao ganharmos consciência dele, ganhamos o poder de sermos os arquitetos. A questão final não é se temos crenças ou não, porque todos temos. A questão é, as crenças que temos hoje estão a construir o mundo que realmente desejamos viver? O que é que vamos construir?